Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom poder te encontrar aqui nesta terça-feira, para que juntos nós possamos deixar que a palavra de Deus nos fortaleça. É tão bom estar com você rezando, sempre acompanho os comentários, quando você compartilha, quando você deixa ali, né, a sua curtida. Deus abençoe você e que bom que a gente pode estar aqui juntos, né, utilizando da internet para uma coisa tão boa que é fazer a nossa oração e estar também em unidade com o coração do Senhor. Vamos rezar então hoje? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pegue a sua Bíblia e vamos lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos do 12 ao 19, que vai dizer assim para nós. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar. Passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caro irmão, cara irmã, olha só este evangelho que nós acabamos de escutar. Percebemos que tem momentos profundos, marcantes aqui da vida de Jesus, né? Você percebeu a escolha dos 12 apóstolos e também o quê? O encontro com uma multidão que estava ali buscando o Senhor, que queria cura, que queria se libertar dos seus pesos. Dois gestos que revelam um coração misericordioso de Jesus, né? Tudo começa com o quê? Jesus subindo a uma montanha para rezar. E o texto diz para nós que ele passou a noite inteira em oração, estava em comunhão com o Pai. E antes de tomar qualquer decisão importante, Jesus reza. E isso para nós, meus irmãos, já é um ensinamento e tanto, né? E que essa missão a gente vai percebendo que nasce de fato do silêncio, da comunhão com o Pai, em tempos que a gente está aí vivendo tantos barulhos, tanta pressa, né? Quantas escolhas que nós temos feito sem rezar. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele não agiu por impulso nem por conveniência, ele espera, ele escuta, ele se recolhe, busca a vontade do Pai. Aí sim, depois de rezar, ele desce, escolhe os 12 entre os discípulos, a quem dá o nome de apóstolos, né? E essa escolha não vai assim olhar pelos méritos deles, né? O mérito humano, mas ali é uma eleição, é um encontro do coração. Entre os 12 estão ali homens simples, pescadores, cobradores de impostos, zelotas e até aquele que o trairia. Jesus chama a todos, não por serem perfeitos, mas porque ele quer construir com eles a igreja, um corpo de comunhão, de missão, né? Jesus ali a gente vai vendo que desce com eles e encontra uma multidão de gente vinda de toda parte que buscava escutá-lo, buscava ser curado de suas doenças. Todos queriam tocar nele e né, uma força saía dele curando a todos. Essa cena é tão profunda, meus irmãos. Cristo que reza no alto da montanha é o mesmo que desce para tocar a miséria humana, que não se fecha apenas no seu mundo, mas que vai ao encontro daqueles que sofrem. Esse trecho, meu irmão, minha irmã, do Evangelho, traz para nós esses movimentos da nossa vida cristã, os três, né? A oração, a vocação e a missão. Você prestou atenção nisso? Primeiro a oração que nos coloca na escuta de Deus, depois a vocação que nos compromete com uma resposta concreta e por fim nos leva para uma missão, né? Essa missão de servir, de curar, de consolar, de anunciar. E vamos falar bem a verdade, Jesus continua hoje chamando os discípulos e desejando agir através de nós.
Mas como os apóstolos, também nós precisamos subir com ele a montanha, a montanha da oração, para depois descer e ir ao encontro dos irmãos. Não existe um discípulo missionário verdadeiro sem uma vida interior. E não vai existir uma vida autêntica de oração que não nos leve para a missão. Então peçamos ao Senhor, assim, nesse momento, quando nós trazemos esse evangelho, que Ele nos ajude a imitar os seus passos, que saibamos rezar com profundidade, escutar com humildade e servir com generosidade. Que Ele continue a escolher, a curar, a salvar, agora também através da nossa disponibilidade, dos nossos gestos e também das nossas palavras. Que em cada momento o Senhor esteja ali, agindo, através também do nosso sim dado ao seu projeto de amor. Então que desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, aqui no Evangelho na Vida e na Pastoral.